Então, nós falamos em usar comentários bíblicos na nossa observação e interpretação do texto. Ao comprarmos comentários bíblicos, nós podemos nos perguntar, mas qual é um comentário bíblico bom? Existem muitas séries de bons comentários bíblicos à disposição. Nós podemos usar muitas coisas, por exemplo, que temos acesso online. Mas como nós descobrimos se um comentário bíblico é bom ou não? Na verdade, nós devemos, na minha opinião, procurar aquele texto que é de mais complicado entendimento, que geralmente nós temos dúvidas a respeito dele, e procurar o que o comentarista diz a respeito desse texto. Maus comentários bíblicos geralmente vão nos dar uma resposta pronta ou única a respeito desse texto. Já bons comentários bíblicos, eles vão dar diversas opções de interpretação de determinado texto, mas eles vão então também dizer por que ou por que não determinada interpretação se encaixa mais com o texto. Então, bons comentários bíblicos nos dão opções de interpretação, e não somente uma, e também falam por que essa ou aquela interpretação condiz mais com o determinado texto. Depois de observarmos os comentários bíblicos, nós devemos então fazer um comentário próprio. Olhar o comentário bíblico de outro autor, como se estivéssemos conversando com eles a respeito do texto bíblico, e depois então devemos fazer o nosso próprio comentário bíblico, versículo por versículo. Escrever no caderno, escrever no computador, aquilo que foram as nossas impressões, aquilo que o texto bíblico diz, versículo por versículo, incluindo as informações que foram colhidas por nós no nosso momento de observação do texto. Faça então um comentário próprio, versículo por versículo. Use todos os conhecimentos que foram colecionados até ali, aquilo que adquirimos de conhecimento com a nossa pesquisa anterior. Depois, então, faça um esboço do texto, incluindo um título para cada parte do texto. Claro, até chegarmos aí, já vamos ter descoberto quais são as partes principais do texto. E aí nós precisamos então dar um título específico para cada parte desse texto, para cada cena que aparece no texto. O versículo principal daquele texto. É importante que selecionemos o versículo principal, a ideia principal, para então podermos elaborar o escopo do texto. O que é um escopo? Na verdade, o escopo é aquilo que o texto diz, a principal mensagem do texto. Devemos ter em uma frase aquilo que o texto de fato está nos dizendo. Qual é a mensagem principal do texto bíblico? Já passamos então a observação do texto com toda a pesquisa que devemos fazer antecipadamente. Falamos sobre interpretação do texto bíblico e agora queremos falar um pouco sobre a aplicação do texto bíblico. Afinal, nós não pesquisamos o texto simplesmente com uma curiosidade histórica ou simplesmente para saber o que o texto está dizendo. Não, queremos saber o que o texto está dizendo para nós. Qual é a mensagem que o texto traz para mim? Qual a diferença esse texto fará na minha vida? O que, na verdade, é a mensagem que vai ser passada para mim, primeiramente, e também para as pessoas para as quais eu irei explicar o texto. Aplicação, então, é uma resposta pessoal ou comunitária à verdade descoberta no texto. Veja, uma resposta pessoal, uma conversa pessoal com o texto, mas também comunitária. Comunitária porque nós observamos aquilo que outras pessoas já falaram, as outras interpretações, por exemplo, dos comentaristas bíblicos. A pergunta que devemos fazer, primeiramente, é o que a passagem bíblica ensina. Essa mensagem, ela é uma mensagem geral ou específica? A quem essa mensagem é destinada? Ela aplica-se apenas à época ou ela se aplica a um problema atual? Será que podemos aplicar todas as coisas escritas na Bíblia ao nosso momento atual? Esse é o trabalho que devemos fazer. Esse é o nosso trabalho hermenêutico.
buscar aquilo que de fato se aplica à nossa realidade atual. Quais são os princípios que temos e que extraímos do texto bíblico para que sejam colocados em prática no nosso dia a dia? Foi substituída por um ensinamento mais abrangente? Por exemplo, um texto do Antigo Testamento que ensina algo, será que esse ensinamento do Antigo Testamento não foi substituído por algo que vai além? Gostaria de dar um exemplo. Jesus, no Sermão do Monte, traz muitas leis do Antigo Testamento. Nós sabemos, Jesus fala em certos momentos o seguinte: vocês ouviram o que foi dito. Jesus diz então: eu, porém, vos digo. Assim é o caso quando Jesus fala sobre o adultério, por exemplo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, esse já adulterou com ela. Ou seja, Jesus está expandindo, está intensificando, está radicalizando a mensagem do Antigo Testamento. Assim, devemos observar também essa relação entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Qual é a instrução de Deus para mim? Para o meu momento de vida. Por isso é que nós podemos sempre de novo ler um texto bíblico e sempre de novo termos outras mensagens a partir do mesmo texto bíblico, porque o nosso momento de vida é sempre diferente. Na verdade, o grande e maior intérprete da Bíblia é o Espírito Santo de Deus, que vai agindo em nosso coração por meio da palavra, por meio do estudo da palavra, sim, também em meio à nossa pesquisa. Quando pesquisamos, quando estudamos, quando nos esforçamos, devemos e podemos contar com a ação do Espírito Santo de Deus. Ele sim é o verdadeiro intérprete da palavra, pois ele sabe aquilo que se passa no meu coração como intérprete, mas é ele que também sabe aquilo que passa no coração de cada um dos meus ouvintes e que estão interessados na mensagem de Deus para suas vidas. Qual a instrução de Deus para mim? Qual a instrução de Deus para as pessoas que estão ao meu redor? Qual é a instrução de Deus para a comunidade onde eu vivo? Existe ali algo para crer? Existe ali um motivo para louvor? Existe algo para corrigir em minha conduta diária? Existe algo para pedir a Deus? Muitas são as perguntas que podemos fazer ao texto, dependendo da situação de vida em que estamos vivendo. Seja ela uma situação pessoal, seja ela uma situação vivida em comunidade. Agora, nós queremos passar novamente quais são os passos, bem rapidamente, que devemos observar ao interpretarmos um texto bíblico. De maneira geral, devemos observar, interpretar e aplicar. A observação, ela acontece olhando o que o texto está dizendo, descrevendo o texto, e não logo tão rapidamente aplicando a mensagem à nossa vida. Depois sim, nós passamos, a partir da nossa compreensão, do nosso estudo do texto, é que nós passamos então a interpretação. O que o texto quis dizer aos seus primeiros ouvintes, o que o texto quis dizer aos seus primeiros leitores. E só então, num terceiro momento, é que nós vamos buscar interpretar essa mensagem, fazer essa ponte para a nossa própria realidade. O que o texto agora diz para mim, que sou um dos leitores do texto, depois de muitos outros já terem lido o texto. Observação, interpretação e aplicação são pontos muito importantes aos quais nós devemos nos dedicar. E a palavra de Deus, ela merece toda essa nossa dedicação. Bem, agora queremos passar também para alguns textos específicos, para alguns tipos de textos específicos e como devemos interpretar esses textos em específico. Por exemplo, como nós devemos interpretar parábolas? Como devemos interpretar texto dos evangelhos? Já que nós falamos que nem todos os gêneros literários podem ser interpretados da mesma forma,
devemos atentar para essas diferenças no momento de interpretar o texto. Bom, temos problemas quando falamos na interpretação dos evangelhos. Evangelho já é um gênero literário com o qual nós não temos uma relação tão íntima. Não existem mais evangelhos sendo escritos na atualidade. Evangelhos são obras singulares, são obras especiais, e quanto mais essas obras são estudadas, quanto mais o Evangelho de Jesus é estudado, mais se tem percebido o quão profundo é esse texto. Também existem textos de difícil interpretação, como por exemplo, palavras muito duras de Jesus. Como nós interpretamos as palavras de Jesus que nos parecem ser tão difíceis de interpretar e de colocar em prática na nossa vida? Outra coisa bem importante ao interpretar os textos dos evangelhos é a compreensão a respeito do reino de Deus. Jesus falou a respeito do reino de Deus. Jesus falou com muita clareza a respeito do reino de Deus. E os seus ouvintes, quando ele falava a esse respeito, usando este símbolo, reino de Deus, os seus ouvintes entendiam o que ele queria dizer. Mas será que nós realmente entendemos quando ouvimos falar de reino? Em pleno tempo de democracia, o que entendemos quando falamos de reino? O que entendemos quando falamos de reino de Deus? Queremos continuar falando disso no próximo momento.